A gente volta aqui para o Brasil. Vamos trazer agora a notícia de há pouquinho. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, mandou numa canetada que a União suspenda por 3 meses a cobrança do pagamento das dívidas do estado do Rio de Janeiro. Nessa decisão, o ministro considerou que se o governo executar as garantias, é a mesma coisa quando você compra um carro parcelado e você deixa ali uma garantia para o banco. Se você não pagar, o banco pega o carro de volta. É o que a União tem por empréstimos aos estados. O Supremo, o ministro Dias Toffoli, diz que se o governo federal executar as garantias alegando inadimplência do Rio de Janeiro, os serviços essenciais do estado podem ser comprometidos. Quem vai explicar para a gente o que isso significa é a Renata Agostini e também o Leandro Rezende. Vem para cá, time, eu quero ouvi-los a esse respeito. Começo com a Renata Agostini explicando para a gente o que isso significa e como é que essa notícia bateu ali no Ministério da Economia, né? Eles devem estar alegríssimos, só que não. É isso, torta de climão total. Bem, o Rio de Janeiro, na prática, ganhou ali um fôlego, ganhou até o dia 25 de abril um respiro nesse período. Então, não será possível, por parte do governo federal, executar, então, essas garantias e o governo do Rio de Janeiro, então, ganha tempo, não só para negociar, mas também não vai ter suas receitas comprometidas. Isso é bom para o governador Cláudio Castro? É ótimo. Isso resolve o problema? De forma alguma. Tem, então, uma audiência de conciliação prevista para o dia 25 de abril, mas o fato concreto é que o governador do Rio de Janeiro está encontrando resistência na equipe do ministro Paulo Guedes para aderir a esse novo regime fiscal, que é um regime que foi feito pelo governo para os estados que estão precisando renegociar de sua dívida, estão com uma situação complicada e aí eles ganham novas condições, novos prazos de pagamento. Pois bem, desde janeiro, o governo federal, o ministro Paulo Guedes abriu ali, sentou, inclusive teve um encontro com o próprio governador Cláudio Castro para falar sobre esse plano apresentado para o Rio, que não estava atendendo os critérios, as exigências mínimas no entendimento da equipe econômica. Houve uma primeira negativa, abriu-se a negociação e houve, agora a gente fica sabendo, uma segunda negativa por parte do Ministério da Economia, por recomendação da PGFN, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional, dizendo, olha, eles continuam não atendendo a todos os requisitos. O ministro Dias Toffoli entendeu que, bem, ok, mas teve uma parte, eles atenderam e colocaram no plano, e se agora simplesmente a solução for a rejeição, pode ter um problema muito sério ali para o Rio de Janeiro, inclusive não vai ter dinheiro para pagar coisas básicas. Dani pergunta, repercussão. Troquei mensagens aqui rapidamente com uma pessoa que acompanhou bem de perto essa novela, e é uma surpresa o ministro Dias Toffoli, o STF, tomar essa decisão, porque no entendimento, então, de quem está ali a par dessas conversas, o Rio de Janeiro tem espaço para mexer e não está querendo colocar dinheiro em outro lugar e não honrar o que tem de honrar com o governo federal. Legalizou o calote, será? É mais ou menos assim um pouco, né, que o governo federal está vendo, já que é uma coisa, devo, não nego, pago quando puder, o problema é que não sei quando pagar estará entre as minhas prioridades. Um beijo, Brasília, obrigada, ministro Paulo Guedes. É mais ou menos esse o clima, Leandro Rezende, na política do Rio de Janeiro, vitória importante, né? Dani, é uma decisão importante para o governo que entende, falei aqui com integrantes do governo, que se as dívidas com a União forem executadas, serviços de saúde, segurança pública vão sofrer impacto imediato, por isso que esse respiro de 3 meses está sendo celebrado pelo governo do Rio. Mas eu vou voltar rapidinho alguns passos atrás, porque essa é uma novela longa, né? O Rio aderiu ao regime de recuperação fiscal em 2017, quando já tinha decretado calamidade financeira no estado em 2016. Em 2017 foi até o presidente em exercício, era o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é daqui do Rio, que assinou a adesão do Rio ao regime de recuperação fiscal. Esse regime precisava ser renovado, o Cláudio Castro assumiu o governo depois que saiu o Witzel com essa missão de renovar o regime, não conseguiu, foi para Brasília negociar lá com o Paulo Guedes, o Ministério da Economia fez uma série de exigências que o governo do Rio, muito pressionado pela classe política aqui do Rio de Janeiro, não conseguiu cumprir. Entre os pontos que o Ministério da Economia reclama é o fato, por exemplo, de nesse ano o governo do Rio de Janeiro ter feito recomposição salarial de servidores. Esse era algo que não estava previsto no regime de recuperação fiscal e o Rio acabou fazendo. Ontem, por exemplo, o Rio de Janeiro anunciou a criação de um fundo bilionário de 2 bilhões e 100 milhões de reais, um fundo soberano para ser administrado pelo Estado do Rio de Janeiro. Isso também deve ter incomodado certamente o Ministério da Economia. Fato é que
nesse momento, os secretários do Rio de Janeiro estão todos reunidos, porque vem aí mais uma rodada de negociações. Cláudio Castro já chamou de maldade o fato de Paulo Guedes não deixar o Rio de Janeiro entrar no regime de recuperação fiscal e sabe que esse é um problema para ele nas eleições. A oposição bate muito nisso. Como é que ele é aliado do presidente Jair Bolsonaro e está vendo o Rio sair do regime de recuperação fiscal, o Paulo Guedes resistindo a colocar o Rio nesse regime, Dani?